Olá, eu sou o Rafael Sanzio. Agora a gente teve a notícia, eu estava até passeando com um cachorro, que a Rainha Elizabeth morreu. Bom, já era de se esperar, ela tinha 96 anos e ela já estava bastante debilitada. O que é preciso vocês entenderem é que quem vai substituir ela, que é o Príncipe Charles, o ex-marido da falecida Princesa Diana e atual marido da Camilla Parker, ele que vai assumir o trono. E é importante que você saiba alguns pontos, porque isso vai impactar em tudo na sua vida, principalmente no Ocidente. Obviamente, isso é um conteúdo especulativo e é claro que eu tenho base e referências bibliográficas para o que eu estou falando. E aí eu vou recomendar que você leia, eu já recomendei 1 milhão de vezes que você leia esse livro aqui, do Carl Kingsley. Ele é bem grande, tem 1.300 páginas. E esse livro aqui, do Rory Cormac. Esses livros aqui, eles expõem bem como realmente funcionam as coisas por trás dos agentes históricos que não são mencionados, como sociedades secretas, grupo de pessoas muito ricas e também as agências de inteligência, que são basicamente os que recebem ordens dessas pessoas que têm muito dinheiro. Para você entender tudo isso que está acontecendo, primeiro você precisa entender a instalação disso aqui, ó. Eu fiz questão de trazer esse quadro para mim não esquecer, só para você, para fixar na sua memória. Ó, a nova ordem. Que nova ordem é essa? A nova ordem da engenharia social que a gente vive. É a famosa nova ordem mundial que antigamente se era muito comentado, mas que as pessoas e a mídia principal, como sempre, e você já sabe, mentiam para você. Elas eram encarregadas de promover a história oficial, que na verdade são apenas meias verdades ou até mesmo muitas mentiras de interesse de controle mesmo. Isso é geopolítica. Bom, mas vamos entender a situação, principalmente que tem relacionado o Islã, o Príncipe Charles, a Arábia Saudita e o Fórum Econômico Mundial. Tudo isso aqui está ligado a isso aqui, a nova ordem mundial. Isso é muito bem estruturado. Se vocês tiverem tempo e pesquisarem sobre o Klaus Schwab e ler seus livros, você vai entender muito bem o que eu estou falando também. Deixa eu contar uma história rapidinho. Quando eu cheguei em Londres, em 2013, eu ainda tinha aquela mentalidade de que todos os muçulmanos eram terroristas. Se eu visse um muçulmano com todo aquele estereotipo pregado lá pelaquela série, lembra? 24 Horas ou Homeland aí no Brasil, eu ficava um pouco nervoso. Tem até uma história que outra vez eu conto para vocês quando eu jogava num time de vôlei iraniano. É bem engraçado. Mas o que eu percebi? Quando eu cheguei no aeroporto, na imigração, lá no Heathrow, eu percebi que tinha muitos imigrantes, muitos árabes, com todo aquele estereotipo que eu já falei para você. E eu fiquei assim, mas como podem? Eles não são uma ameaça para o Ocidente? Como eles podem estar aqui no Reino Unido? E não eram poucos, eram muitas pessoas. Daí, depois de um tempo, eu fui trabalhar em alguns locais muito ricos em Londres. Inclusive, eu trabalhei para uma empresa muito grande em Londres, onde os principais clientes eram os árabes. Aí eu percebi toda a situação financeira do Reino Unido e quem realmente colocava dinheiro ali eram os árabes e também os chineses, né? Isso aí já é outra história que eu conto logo mais para vocês. No entanto, eu comecei a perceber o quanto os árabes e os muçulmanos eram bastante influentes lá na Grã-Bretanha. Não só lá, mas toda a Europa, mas eu vi um foco bastante grande lá. Inclusive, eu tenho até amigos muçulmanos, né, que isso não tem nada a ver com eles. A gente já conversou bastante sobre isso. Mas o ponto é, o herdeiro do trono vai ser o Príncipe Charles. E qual vai ser o papel do Príncipe Charles? A verdade é que o Príncipe Charles, basicamente, ele é o que protege os muçulmanos lá na Grã-Bretanha. Ele é o que é o padrinho de tudo aquilo que está acontecendo lá. E quem pensa que a família real é apenas uma aparência, que quem manda lá é o primeiro-ministro e o parlamento, está muito enganado, né? Até porque a rainha tinha reuniões semanalmente com o primeiro-ministro para tratar de assuntos políticos. E ninguém sabe do que eles tratavam lá, toda semana. Mas vamos trazer um fato histórico do passado que tem aqui nesse livro, mas também você pode procurar em outras literaturas e também em artigos. Vocês lembram que eu já comentei sobre o caso que aconteceu no Irã nos anos 50, quando o presidente Mohammad Mossadegh ele foi eleito pelo povo e ele decidiu que o Irã precisava ter mais lucros com as refinarias de petróleo que existiam ali. Todas essas refinarias de petróleo eram o quê? Inglesas. Para vocês terem ideia, o Irã tinha apenas 13%, se eu não me engano, entre 10% e 13% de lucro de tudo que era extraído lá do Irã relacionado a petróleo. E vocês sabem que a riqueza de todo esse mundo árabe é o petróleo. Quem não foi lá no Catar, ou quem ainda não observou, aí vai aí na internet
e percebam como era o Oriente Médio no passado e como é o Oriente Médio hoje com todas as construções fruto dos lucros do petróleo. Bom, o que aconteceu no Irã serve de exemplo para o que vai acontecer futuramente. O presidente Mohammad Mossadegh se tornou muito impopular e, consequentemente, e obviamente, a mídia e os agentes históricos, como as agências de inteligência, começaram a bombardear o presidente lá do Irã em 1953 com montes de mentiras e inverdades. Obviamente patrocinado pelas empresas de petróleo, a empresa britânica de petróleo, dentre outros investidores, para tirar aquele empecilho para o lucro deles do poder. E o que eles fizeram? Atacaram, mentiram, criaram um caos no Irã para retirar o presidente do poder. Isso soa um pouco familiar, né? Aí no Brasil, lembra o que a mídia está fazendo? Um pequeno grupo de pessoas que tem muito dinheiro está fazendo? Bom, voltando. E quais foram as consequências de tudo isso? O Mohammad Mossadegh ele foi deposto e, consequentemente, foi instalado ali o totalitarismo dos ayatolás. Quer dizer, foi criada uma ditadura totalitária religiosa baseado no Alcorão, ou Quirã, ou Corã, como se fala em inglês. Apesar de o Irã só apenas ter 3% de todo o lucro lá das refinarias de petróleo, ele era um país bastante desenvolvido na educação, em tudo, né? Ali era o Oriente Médio, era ali onde tinha as civilizações antigas, com as suas expansões do passado, filosóficas, do conhecimento. E o que aconteceu? Bom, o que a gente vê hoje? O Irã até hoje vive embaixo de um totalitarismo religioso, onde as mulheres não têm direitos e ninguém tem direito de expressar a sua opinião. Não existe democracia ali. Adivinha quem instalou esse sistema totalitário? Foi a Grã-Bretanha, patrocinado pelas refinarias de petróleo e pelos grandes associados dessas refinarias, que a maioria deles eram ingleses. Bom, mais uma vez, o que isso tem a ver com o príncipe Charles e com a morte da rainha Elizabeth? Tem muita coisa a ver. Bom, o príncipe Charles, como eu já mencionei, ele é o padrinho dos muçulmanos lá no Reino Unido. O príncipe Charles, ele foi um dos primeiros a mencionar que a gente deve ter o cuidado com a terra, sobre as mudanças climáticas. Ele é o embaixador disso também. E adivinha de onde ele tirou isso? O filósofo sufista iraniano Said Hussein é um desses que há 50 anos falavam sobre as possíveis mudanças climáticas, sobre a necessidade de adotar uma ideologia religiosa que angariasse todo o mundo. Muito próximo do que é o budismo e o hinduísmo. Lembra que não se come vaca lá na Índia por causa do hinduísmo e o budismo prega o veganismo, esse tipo de coisa? Assim como outras religiões, o islamismo tem sim a sua parte esotérica, que não tem muito a ver com as coisas que vêm do céu. Lembra da peregrinação dos árabes que eles vão lá para a Arábia Saudita peregrinar ao redor daquela caixa preta, a Kaaba? Estude um pouco sobre a simbologia sagrada e as questões de energia que você vai entender muito bem. E mais uma vez, isso não é teoria da conspiração e isso são fatos históricos muito bem comprovados que não são muito mencionados aí no Ocidente. Aqui no Ocidente, é claro, né? E eu até enfatizei aqui a Arábia Saudita, a Saudi Arábia e o Fórum Econômico Mundial, porque tem um propósito. De onde é que vem essas ideias de mudança da engenharia social? De onde é que vem a Agenda 2030? O que fala os livros do Klaus Schwab sobre tudo isso que a gente está vendo hoje? Climate change, a ideologia de gênero, igualdade de gênero, energia verde. E de onde está vindo todas essas ideias de promoção? Fórum Econômico Mundial. Se você vê uma sessão do Fórum Econômico Mundial, um encontro do Fórum Econômico Mundial, você só vai ver aqueles árabes lá vestindo com aquelas túnicas, só tem isso lá. Por quê? Lembra? Príncipe Charles, o filósofo sufista do Irã. Por que eu enfatizo o Irã? Porque se há 50 anos esse filósofo estava falando sobre isso, é exatamente nesse momento que surgem algumas filosofias referentes à situação mundial, principalmente para o Ocidente. Eu já falei para vocês que muitas situações do passado, onde haviam revoltas, onde haviam guerras que eram promovidas de certa forma para a mídia do Ocidente, na verdade, era resultado de fracassos de ideias promovidas por esses governos. E é justamente isso que aconteceu no Irã. No entanto, a gente sabe que o totalitarismo produzido lá, ele é simplesmente um produto lá da Grã-Bretanha, como eu mencionei anteriormente. Mas o que é importante que você saiba dessa situação é que o Islã, Príncipe Charles,
A Arábia Saudita, o Irã, o Fórum Econômico Mundial, eles renegam o cristianismo. Segundo eles, a filosofia cristã, baseada na filosofia deles, ela é totalmente fracassada e provoca muita dor ao redor do mundo, o que não é verdade. Eu conheço uma pessoa aqui onde eu estou morando, que fez um documentário lá no Oriente Médio falando da cristofobia e da perseguição dos cristãos no Oriente Médio. Em muitos momentos, grandes sites de notícia ao redor do Brasil disseram que isso é uma ilusão, esse negócio de cristofobia. Não é ilusão, não, é puramente verdade. Então, com essa mudança do cenário mundial, é importante que você saiba que vai ter muitas mudanças, sim, e principalmente que vão afetar os cristãos, e não de forma boa. Não é à toa que a gente vê muitas invasões híbridas. Por exemplo, aqui na Espanha tem muita invasão híbrida lá da Europa de muçulmanos. Aí você pensa, vem crianças, mulheres e velhos. Não, só vem jovens lá pela pateira. A pateira é aquela balsa que eles vêm tudo amontoado pelo mar e chegam ali em Melilla, que é uma ilha entre a África e a Europa, e eles tudo se instalam lá. E o que o governo progressista faz? Justamente os políticos progressistas que são financiados pelo Fórum Econômico Mundial. E o que eles promovem? A agenda do Fórum Econômico Mundial 2030. Inclusive, o Barroso e os ministros da Suprema Corte já falaram que é necessário implantar a Agenda 2030 no Brasil para que tudo ocorra bem. Novamente, a Agenda 2030 vai praticamente ferrar com a vida dos cristãos, tá bom? Era só um vídeo rápido, mas ficou muito grande, mas eu espero que vocês entendam alguns pontos e se tiver alguma dúvida, me pergunta e não esquece de me seguir nas redes sociais e mandar sua pergunta e sua recomendação e não esqueçam de buscar que esses autores, eu vou deixar aí na descrição. Por isso que é importante o patriotismo, senão todo mundo vai estar ferrado com essas ideologias aí promovidas por esses iluminados do mundo, quando na verdade eles só querem mesmo é implantar um totalitarismo, tá bom? Tchau!